Bom dia, são exatamente 10 horas. Hoje o dia promete, gente, o programa diário semanal, como sempre, com temas relevantes, maravilhosos, informando toda a sociedade. Mas eu quero, antes da gente fazer uma apresentação da mesa e falar sobre o nosso querido tema de hoje, eu quero dar um bom dia a todos os meus colaboradores que me ajudam a manter esse programa diário semanal. Primeiramente, eu quero dar um bom dia especial a todos os meus ouvintes e toda a minha zona rural com muito carinho. Janjoy, um novo conceito em viajar, a renovar a utilidade para o seu lar. Quitanda do bairro, magnífica em sabores. Unimed, sul do Pará, cuidando bem, esse é o plano. Intercom, melhor tecnologia. Aos colaboradores do meu blog que me ajudam a manter esse programa, Dr. Tiago Barros, nefrologista, Dr. Marcelo Berma, dermatologista, JJ Motos, amigo de sua moto, pela colaboração, por tudo que vocês têm me ajudado a manter esse programa. Vamos para uma breve reflexão para mim fazer a apresentação da minha mesa, por favor. E assim, falar de tanta coisa, mas eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Nós estamos entrando em um período festivo de carnaval, onde muitas vezes, muitas pessoas talvez não vão voltar para casa. Eu peço a Deus que Deus abençoe todos vocês para um feriado maravilhoso, prudência, cuidado e lembrando, se você beber, não dirija. Se dirigir, não beba, por favor. Pense nos seus filhos, na sua família, nas pessoas que vão sofrer na sua falta. Desejo a todos vocês um excelente feriado. E você fica ligado aqui com o Diário Semanal até o meio-dia, com um assunto maravilhoso, uma mesa maravilhosa, para que você possa entender melhor como está funcionando toda a participação de cada empresário, de cada pessoa que está aqui na nossa sociedade. Mas isso comigo, não há nada melhor do que viajar, para se familiarizar com novas culturas, conhecer outros povos, outros países, outra gastronomia, outros hábitos. O mais interessante disso tudo é que uma viagem proporciona muitas vezes ao viajante momentos de reflexão. Durante uma viagem, os sentidos estão mais aguçados, havidos por experimentar novas sensações. Geralmente são nestes momentos que nos surgem grandes inspirações para mudarmos as nossas vidas, até mesmo para criar grandes frases, como novos projetos. Como disse Fernando Pessoa, a vida que fazemos dela, a viagem são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Oferecimento, Óticas Helena. E quero pedir a apresentação, o perfil de cada convidado meu, dando um bom dia especial. Primeiramente, logo aqui de início, o senhor Dauro Rimo. Gostaria de pedir o seu perfil profissional, por favor, senhor Dauro. Bom dia. Bom dia. Eu sou do ramo de turismo e hotelaria. Nós estamos aqui na cidade já há 33 anos, um dos hotéis pioneiros na cidade, com todo o aparato disponível na parte de eventos, na parte de eventos e gastronomia. E eu sou presidente do Sindhotel também, que há 19 anos nós fundamos para fazer parte do trade turístico oficial da cidade, né? Eu quero lhe agradecer pela sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. A senhora Jeane dos Santos Lima, por favor, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sou mais conhecida como professora Jeânia, sou presidente da Federação das Entidades Comunitárias de Marabá. Hoje estou compondo a mesa diretora do Conselho Municipal de Turismo, que foi recentemente reativado. Obrigado. Senhor João Fernandes, empresário, por favor. Senhor João, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com todos. Sou João Fernandes, sou proprietário da empresa E-Viagem Turismo. Já estamos aqui em Marabá há 12 anos. Trabalhamos com venda, comercialização de pacotes e passagens aéreas para o Brasil e para o exterior. Gostaria de dar um alô especial também. Bom dia, Elaine Cristina. Bom dia, Elaine. Bom dia. Eu sou sócia proprietária da Usina Organizações e Eventos, juntamente com Elvio Oliveira. Já estou na cidade há 4 anos, atuando no setor de eventos. E agradeço pelo convite, Adriana, e obrigada a todos. Obrigado. Iris Mourão, por favor. Bom dia, Adriana, Pioneira, bom dia aos amigos aqui, né? Pessoal do turismo aqui todo, setor profissional, os ouvintes, né? O pessoal que está chegando aqui em Marabá,
pro carnaval, pelo menos, né? Para curtir a família. Bom, eu sou Isis Mourão, eu trabalho já há 19 anos já com turismo aqui em Marabá, tanto na gestão pública, e hoje eu atuo como empreendedora do turismo, na Isis Turismo Receptivo. Sou turismóloga com algumas colegas aqui presentes. Também faço parte da diretoria-geral do Fórum Regional de Turismo, que é o fórum que é ligado ao Programa Estadual e ao Programa do Ministério do Turismo. Então, a gente vem aí trabalhando já aí um tempo com turismo e a gente quer debater aqui junto com os colegas. Obrigada pelo convite, Adriana. Obrigada a você pela sua presença. A senhora Marlene, né? Isso. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pelo convite, Adriana. Meu nome é Marlene, sou sócia proprietária da empresa M Freelance Transporte. Nós trabalhamos com traslados e transporte geral de pessoas, junto com o meu esposo, Márcio Beckman, que infelizmente hoje não pôde estar aqui conosco. E gostaríamos muito de agradecer a todos, né, pelo convite novamente, e estamos aqui para contribuir. Obrigada. E nosso grande colaborador e amigo, Francisco Arnilson, por favor, meu amigo, seja bem-vindo de volta ao diário. Adriana, bom dia. Bom dia aqui os participantes da mesa. Realmente um programa que já começa aqui com um excelente número de participantes, né? E eu sou diretor do Sindicato do Comércio do Marabá, também sou do Clube dos Lojistas do Shopping Pátio Marabá. Recentemente a gente foi escolhido aí para ser vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo, interinamente, e também estamos na organização do Seminário Turístico de Marabá, que nós vamos detalhar um pouco mais no programa de hoje. E como sempre, não posso deixar de dar um bom dia especial ao nosso amigo Manuel Vanberg, já pioneiro, né? Sempre acompanhando o Diário Semanal com as conclusões a respeito da mesa. Bom dia, Manuel Vanberg. Bom dia para todos, bom dia, Adriano, bom dia para a nossa mesa. Hoje nós vamos pegar um assunto que é pouco discutido dentro de Marabá, né? Que é o turismo. E nós da área rural, é uma área que a gente pouco explora, pouco estuda para analisar alguma coisa que a gente poderia fazer no nível do turismo, da gastronomia local, nossas matas, nossos rios e etc. Vamos prestar atenção porque é um assunto extremamente importante para nós. Obrigado, Manuel Vanberg. O oferecimento dessa apresentação a Renovar. E para começar o nosso programa, nos últimos anos vem acentuando uma crise local com consequente perda de empregos, diminuição do poder de compras do comércio local, grandes projetos como a Alpa Hidroelétrica, hidrovia, entre outros, até que o momento continue como incerto. O cenário do fechamento de muitas lojas, indústrias, são fatores que afetam a cidade de um todo. Mas o cenário também apresenta notícias positivas. Estamos com o aeroporto João Corrêa Rocha sendo ampliado. Em breve vamos receber o segundo centro de convenções do estado do Pará. Vamos ter a abertura do Zoo Botânico aos sábados e domingos. E com a união da classe empresarial, que vamos atrair a política para o setor e realizações do seminário de turismo. Realização de um projeto como o SEBRAE com duração de 4 anos. Como política pública, turismo surgiu como? Departamento dentro de Secretaria de Esportes e Cultura. O turismo, a secretaria foi criada na Lei 17.326 de dezembro de 2008. Depois, a Lei de 17.353 de julho de 2009. Trouxe algumas alterações. Desde quando, quais ações podemos contar com a história do turismo local? Iniciando com a senhora, com a dona Janaína, por favor. Jeane, por favor. A gente vem acompanhando há muito tempo esse desmembrar da questão pública do município sobre a questão da Secretaria de Turismo, né? Eu participei em outros governos do Conselho Municipal com algumas ações, e são a lei de 2008, por exemplo, ela foi alterada já em 2009, e falando disso, eu tenho a plena convicção de que agora deve-se reestruturar essa questão da Secretaria de Turismo, que é um dever do poder público. Nós, das entidades comunitárias de Marabá, que são as associações de bairro, que unem mais de 70 associações de bairro,
estamos buscando isso há muito tempo, né? Essa questão da política pública, de estar envolvendo as entidades, envolvendo o próprio povo nessas questões de construção e também de execução de eventos ou de política pública mesmo para o município. Então, assim, a lei ela é acessível a todos, assim, as pessoas podem estar se apropriando da lei, que é um bem público, né, e saber como foi se desenrolar toda essa questão da história do turismo em Marabá, né, que a minha amiga Isis também sabe muito bem falar sobre isso e é uma pessoa atuante no município, né, assim como os outros, o Dauro, que participou muito bem na época como presidente do conselho. E a gente quer reestruturar isso, a gente quer falar pelo povo e fazer para o povo. É isso. Obrigado. O senhor Dauro, por favor. É sobre... A primeira pergunta. Certo. É o seguinte. O que a gente fez durante todos esses anos como iniciativa privada foi dar apoio a uma estrutura que sempre o governo municipal se propôs a fazer de uma forma, às vezes, mais intensa e às vezes menos. E passaram-se vários governos, né? E o que a gente tem percebido é que, normalmente, é a primeira secretaria a ser abandonada e são as primeiras diretrizes a serem esquecidas, porque eles acreditam que o turismo não é um negócio, né? Porque não dá para entender quando você encontra países que dependem exclusivamente de turismo, quando você pega a Espanha, a França, que recebem 40 milhões de turistas, que tirou países como Portugal da bancarrota. E aqui no Brasil a gente não vê valorização nenhuma. E isso se coloca desde o governo federal ao municipal. Você pífia a performance em divulgação do país fora vamos dizer, fora do país, o investimento em publicidade para atrair turistas é uma coisa ridícula. Não se compara a Argentina. A Argentina recebe mais turistas estrangeiros do que o Brasil. É o tamanho da Argentina, não é o tamanho de São Paulo. Meu Deus, isso é incrível. Sabe? Então, o que a gente percebe é um abandono em todas as esferas. Então, o que acontece hoje na nossa cidade é um reflexo do que acontece no país. Então, vamos dizer assim, o exemplo vem de cima. Então, se não há preocupação pelo governo federal, acaba que aqui na nossa base também não há preocupação. E eu vou falar assim, até são palavras mais duras, mas olha, nesses anos todos que a gente participa dessas ações, o negócio está cansativo, porque nós já participamos de vários planos de governo, de fazer plano de ação, enfim, tudo que os nomes que queiram dar. A primeira coisa a fazer quando assume o governo é abandonar esse plano e esse trabalho que foi feito em toda a comunidade, né? Então há um abandono assim do governo municipal ao governo federal. Então, infelizmente, é assim que o turismo é visto no país. É incrível como a gente vive numa região tão rica, né, em relação ao turismo. Bem, para você que está ligando o rádio agora e gostaria de saber qual o tema que está sendo discutido no Diário Semanal, Turismo, a nossa vocação e potencialidade. Você fica comigo até meio-dia. Eu gostaria de ter a sua opinião também, senhor João Fernandes, quanto à primeira pergunta. Certo. Eu concordo aqui com o colega Dauro a respeito da falta de prioridade, a falta de incentivo que os governos têm dado a esse tema tão relevante, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem falando que a cidade de Hong Kong, na China, recebeu 28 milhões de turistas no ano passado. Uma cidade. Turistas de fora da China, né? Isso é um número que, se você for comparar com o Brasil inteiro, são aproximadamente 6 milhões. Então, só uma cidade da China recebeu 28 milhões, enquanto que o Brasil inteiro recebeu 6 milhões. Eu acredito que o potencial
turístico do Brasil é muito grande. A nossa região, em especial, também tem muitos atrativos, muitas coisas que as pessoas ficariam felizes de conhecer, mas por total desconhecimento, por total falta de incentivo, principalmente por parte governamental, essas riquezas ficam escondidas, as pessoas realmente não têm acesso. Analisando aqui próximo, a gente tem um local que está tendo um investimento privado e tem se demonstrado de muito retorno, e as pessoas têm gostado e têm comentado positivamente, que é o caso de Pedra Caída aqui próximo, né, na região de Carolina, no Maranhão. Então o empresário foi lá, construiu um resort, construiu uma pequena estrutura, e esse turismo, esse local tem atraído pessoas do mundo inteiro. E a gente não vê nenhum tipo de ação nesse sentido, né, na nossa região, que tem, repito, muitos atrativos, né? Nós temos o Lago de Tucuruí, nós temos as minas, nós temos uma fauna e uma flora realmente exuberantes, e nós ficamos restritos unicamente ao turismo de negócios, né? Pessoas que vêm para cá para resolver negócios, enquanto que a maioria das pessoas que poderiam vir conhecer a região, explorar todas as potencialidades, realmente não vem. E a gente sente muita falta disso. Bem, alguém mais gostaria de participar dessa pergunta? Você? Por favor, Isis Mourão. Bom, com relação à política pública do turismo, eu posso dizer assim, com muita precisão, né, e sentido na pele, porque a gente trabalhou aí durante 18 anos. E até citar aqui que o turismo, a história local do turismo, da gestão pública aqui, ela não começa em 2008, né? Eu comecei a trabalhar no departamento de turismo em 1997, na gestão do prefeito Geraldo Veloso, do Geraldo Veloso, onde havia um departamento de turismo dentro da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração ainda, né, já estourando com aquela história do Salou. E aí a gente pegou, assumiu aí o departamento de turismo nessa gestão, e foi exatamente quando começou o início do programa de municipalização de turismo, conhecido BMT, né, que foi um programa de gestão pública direcionado aos municípios. Estourou aí no país inteiro através do Ministério do Turismo, que ainda era Ministério do Esporte e Turismo. Daí então foi que começou essa questão do Conselho de Turismo. Era inclusive um dos critérios, não é isso, Dauro? E foi o período em que só para complementar, foi o período onde começaram a se organizar a sociedade civil. Então, o nosso sindicato, ele é oriundo desse programa, exatamente, porque existia a necessidade de haver a organização do setor. Então, dos barqueiros, barraqueiros, o artesanato, o turismo, de hotelaria, foi aí que surgiu o nosso sindicato. E várias outras associações que vocês vão acompanhar. Inclusive a Fundação Zoobotânica. Exatamente, elas foram todas dentro do mesmo ano, né? Eu acho que nós conseguimos... Dos artistas plásticos, dos Marabá, Mãos e Artes. Então, com essa necessidade de se organizar o turismo, que é exatamente uma política pública que deve ser feita pelos prefeitos, né? É importante que eles falaram aí, o Dauro e o João, né, na questão do Brasil. Vamos falar de turismo no Brasil, turismo brasileiro, é que a gente não consegue avançar justamente por isso. Há uma visão muito equivocada do que é o turismo no Brasil, o que é a gestão pública, né? Os prefeitos, infelizmente, alguns ainda nomeiam pessoas que vão lá achando que vão fazer turismo mexendo no calendário de eventos. E não é o calendário de eventos que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar a infraestrutura, né? Vamos dar melhor cara para a nossa cidade. Esse é o turismo local, é a gente poder capacitar a mão de obra, é a gente poder atrair investimentos que possam realmente atrair turistas. Então, só o calendário de eventos a gente não consegue trabalhar uma gestão pública do turismo. O Conselho é, sim, um instrumento de gestão pública. É papel, é dever do prefeito, da Secretaria de Turismo, fazer valer por lei, né? Porque é criado por lei. Essas ferramentas de instrumento de política pública, ela vem já como critério. Marabá ganhou em 98 selo de turismo, porque tinha selo de certificado de turismo prioritário, selo de ouro. Então a gente precisa estar trabalhando esses instrumentos como os instrumentos para a gente captar coisas boas para o município. E é por isso que a gente não consegue avançar. O Brasil também não tem feito esse dever de casa.
Por isso que a gente não consegue ter um número positivo, porque está aí essa coisa do desenvolvimento do turismo, pode ser a saída da nossa economia. Só complementar um pouquinho a Isa aqui, esse selo de turismo, o que foi? Na época, acho que foi começou no Veloso, mas quem acabou recebendo foi o Tião, né? Exatamente. Foi na sequência, porque eram ações que o plano de municipalização do turismo determinou e Marabá conseguiu, apesar de não termos na época uma secretaria de turismo, nós tínhamos só o departamento de turismo, que praticamente era a Isis e mais um ajudante, ou dois, nós conseguimos cumprir todas as etapas do plano. Então, o que representou isso? Representou que a cidade estava organizada, estava se organizando. Daí, nós precisávamos dar sequência nesse processo. E é quando acontece o abandono de toda aquela estrutura que você vem começando a elaborar junto com a iniciativa privada e acaba por desmotivando, porque você vê o abandono que é... Isso desencadeou muita coisa, captação de recursos, né? Uma série de coisas para organizar o turismo, né? Hoje a gente reclama do aumento de desemprego, fechamento de muitas empresas, são eventos, promove o funcionamento de uma cadeia produtiva de econômica. Daí a gente lembra dos eventos que ocorreram no passado. Dentro do cenário econômico é possível uma estimativa sobre a geração de emprego pelo turismo. E como a gente não vê os hotéis fechando, queremos saber, o setor turístico também está afetado, causando demissões, Sr. Dauro? Com certeza. Eu tenho conversado com nossos parceiros e todo o setor está sendo afetado. Nós estávamos conversando aqui antes do início do programa com o João, da diminuição de voos. Isso reflete na cadeia produtiva do turismo como um todo. Então, você vai ter problema de desemprego na hotelaria, nos restaurantes, no táxi. Hoje você chega no aeroporto de Marabá, você vê uma fila de táxi, de 40 táxis, e tem uns lá que fazem uma corrida um dia, duas. Então, isso afetou e afeta. A senhora diz que não fechou hotéis. Os grandes não fecharam, mas muitos hotéis pequenos, eu tive a oportunidade de fazer uma visita em grande parte deles no final do ano passado, e eu encontrei pousadas, pequenos hotéis, fechando, estando à venda, as pessoas tentando vender, ou mudar de alguma forma o segmento para tentar sobreviver, mas houve fechamento, tem muita gente em dificuldade, a gente percebe isso porque o número de ocupação diminuiu demais e nós precisamos de uma média de ocupação mínima para a sobrevivência. Porque a despesa não deve ser pequena, né? Hoje o aumento de energia, ele inviabilizou, muita empresa pequena ficou inviabilizada. Agora, um ressalto importante, né, Dauro, que eu acredito que pode ter acontecido, muitos hoteleiros investiram em aumento de leitos, né, até por causa daquela demanda que houve de que vinha uma ALPA, vinha um estrondo de investimentos para a cidade. Eu vi alguns hoteleiros muito tristes, investiram, fizeram financiamento para aumentar os leitos e, infelizmente, isso não está acontecendo. É por isso que a gente precisa, né, reativar essa proposta de melhorar aí a situação desses hoteleiros. Vamos aos nossos comerciais e volto já já. Esse oferecimento desse bloco foi JJ Motos. São exatamente as 10 horas e 35 minutinhos. Gente, está uma graça aqui no estúdio. Só é preciso que rádio puxe pela imaginação, né? Os meninos aqui estão no bate-papo. Falam meninos, são todos, né, pessoas muito bonitas. Um bate-papo, aquela animação, e tem dois na minha frente com a plaquinha. Um me deu a hora de 10h35, outro me deu de 10h45. Uma graça, mas é isso aí. Sim. Isso que é o diário, pela coisa gostosa. Para você que está ligando o rádio agora, que gostaria de saber o tema que nós estamos sendo discutindo, nós voltamos com o tema Turismo, nossa vocação e potencialidade. Nós estamos aqui com uma mesa com pessoas maravilhosas discutindo o tema. Mas se você quiser ouvir toda essa entrevista depois, é só você acessar www.marabadiario.com. Lá tem o canal do YouTube, você vai ouvir toda a entrevista depois de segunda-feira, que está disponível já no canal do YouTube. Bem, as operadoras de viagens de turismo já demonstraram certo desconforto para atrair mais turistas.
São passagens aéreas caríssimas, causando redução do número de passageiros. Podemos dizer que no passado tínhamos mais eventos de renome nacionais. Recentemente tivemos uma grande reclamação com relação às empresas. A empresa que reduziu o número de voos, alterou a rota dos preços, encontra-se nas nuvens. Como podemos encontrar a solução para isso? Podemos acreditar que o governo do Pará é quem deve intervir? Senhor João, por favor. Bem, nós vimos de alguns anos para cá uma evolução muito grande na quantidade de passageiros aqui no Brasil inteiro, e aqui em Marabá não foge a regra. Ocorre que de 2 anos, 3 anos para cá, em decorrência de uma série de problemas econômicos locais e nacionais, nós temos visto essa demanda cair bastante. Uma das companhias aéreas que atendem a região cancelou voos de Marabá para Belém, por exemplo. Outra grande companhia aérea diminuiu a quantidade de assentos, cancelando voos em alguns dias da semana. E até mesmo esses voos que restaram, nós temos percebido uma baixa ocupação, em grande parte em decorrência do aumento das tarifas, mas também basicamente em decorrência do momento econômico por que vive o Brasil. Vemos que não está tendo tanto desenvolvimento econômico, não está tendo tanto investimento, e obviamente o setor aéreo tem sentido bastante, e não tenha dúvidas. Só complementar um pouquinho, a gente quer dizer o seguinte, que de uns tempos para cá, a cidade também deu ficou de uma certa forma anestesiada, sem promoção de grandes eventos, e eram eventos de nomes nacionais que atraíam muitas pessoas. A questão do desenvolvimento regional também, que foi afetado pela crise, então muitos investimentos muitos projetos diminuíram seus investimentos, e outros que estavam previstos também acabaram não acontecendo. Existe uma política do governo do Estado que parece que ela não deu certo, mas acontece que o governo do Estado ofereceu concessões para que funcionasse um programa chamado Passaporte Pará, e esse programa não se efetivou como ele havia sido proposto, não decolou. O que acontece? Os recursos que estão sendo, na verdade, é o seguinte: o governo do Estado diminuiu uma certa quantidade dos impostos, mas especificamente na questão do combustível, ou seja, as empresas funcionam com um combustível subsidiado. Isso não é muito falado, mas é verdade. Então é por conta disso que a sociedade civil organizada, a classe empresarial, a gente vai ter que lutar, porque já que se existem benefícios para que a passagem seja mais barata, e ela, além de ser mais barata, as empresas estão tirando o número de assentos, cancelando os voos, então o Marabá está precisando encampar essa batalha, e o que é bom é que a gente já tem uma classe empresarial mais unida, e nós vamos ter que brigar, comprar essa briga, porque já que o governo está dando benefícios, não baixaram o preço e retiraram os voos, aí nós temos que entrar na briga. Nós temos que falar para eles que não está dando certo, não é por aí não. Estão sendo beneficiados, e nós, não. A gente vai imaginar uma situação, uma família programa uma visita a Marabá nas férias de julho, com muita alegria, procura informações sobre o que vai acontecer nesse mês, para programar melhor seu roteiro, né? Passeio, diversão. Essas informações não estão disponíveis na internet nem em outros meios. Os turistas querem conhecer o que a cidade tem de melhor e o diferencial. Então, o que temos que ofertar? Turística, as atrações, né? O que fazer para satisfazer o turista da cidade de Marabá? Ajudaria se tivesse uma imagem de pontos turísticos no aeroporto de Marabá? Por favor. Elaine. Oi. Eu acredito, né, enquanto turismóloga, que, obviamente, que fazer a divulgação das imagens em pontos turísticos, pontos estratégicos, seja importante. No entanto, tem coisas antes, né, prévias, que precisam ser feitas, como, por exemplo, eu, enquanto turismóloga, a gente sabe que você, para receber um convidado na sua casa, você arruma a casa, faz um bolo, organiza.
Então, eu, enquanto trabalhando aqui, estando em Marabá, percebo que Marabá ainda não está estruturada, né? Então, não adianta só divulgar. Nós precisamos estruturar, ter uma organização na cidade para que, quando a gente recebe essa demanda, quando o turista chegue aqui, ele possa ser bem atendido num hotel, num restaurante, num shopping, e a mão de obra em Marabá ainda não está, né, qualificada, infelizmente. Então, antes de divulgar, a gente precisa se organizar enquanto, né, sociedade, tendo, no caso, na secretaria, tendo dentro da política pública, isso é um caminho que a gente tem que usar, com certeza. Por quê? Porque a cidade precisa se estruturar, e não vai ser o empresário organiza o hotel dele, né? Eu organizo, por exemplo, a minha empresa de eventos, e o resto da cidade, né? A infraestrutura tem que estar de acordo para que esse turista chegue, seja bem atendido e, obviamente, a gente também precisa ter profissionais competentes dentro da área. Ou seja, eu vejo aqui a Isis, tem a Marlene, eu sou turismóloga, então, quando você abre uma secretaria, você, por exemplo, você abre uma UTI, você nunca vai colocar um administrador para coordenar essa UTI. Você vai colocar um médico, né, especializado naquilo. Então, a gente precisa fazer isso. Quando você abrir uma frente, você tem que botar um profissional qualificado. E aí sim, um segundo passo, nós vamos ter que divulgar assim Marabá, porque não é, o nosso turista não está em Marabá, né? A população ela vai usar, ela vai usufruir disso, mas obviamente nós vamos ter que buscar fora da região o nosso turista, para que ele entenda que Marabá é uma cidade estruturada e tenha vontade de chegar até aqui, tá bom? Sua opinião, Marlene? Bom, faço minhas as palavras da Elaine. E como turismóloga também, nós estávamos conversando aqui que o primeiro grande passo é fazer com que a população entenda o seu papel no contexto do turismo. Então, nós, na realidade, nós acreditamos que enquanto a população, assim, não gostar, não amar onde ela vive, não cuidar da onde ela mora, vai ficar muito difícil, porque, lógico, tem o poder público, tem o empresariado, mas também, como a Elaine falou, nós não podemos fazer tudo sozinho. Nós precisamos da ajuda da população, mas em contrapartida nós precisamos que o poder público também esteja engajado com essa luta. Porque eu acompanho a ISE desde 99. E um dos nossos grandes problemas é justamente isso, estar à frente pessoas que realmente não estão capacitadas e não conhecem o real significado e a importância do turismo para a nossa cidade. Então, para mim, esse é um dos maiores problemas. Praticamente, nós, como empresários, a gente trabalha sozinho. A gente não tem ajuda nem do povo, da população, e nem do próprio poder público. E quando alguém toma a frente, é justamente pessoas que realmente não conhecem o contexto real do turismo, a sua importância dentro da nossa região. Então, eu creio, nós temos sim atrativos, nós temos. Só que são pedras brutas, pedras que ainda não estão trabalhadas. Então, nós não podemos chegar, pegar um pedaço de ferro e apresentar para o nosso turista. Nós temos que trabalhar. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente compra ela trabalhada. É a mesma coisa. O turismo é a mesma coisa. Então, quer dizer, como eu faço o trabalho de traslados, eu pego muitas pessoas de fora. Só que eu já trabalho a logística também, justamente para poder levar essas pessoas aos lugares corretos. Eu conheço vários lugares, mas eu não levaria, porque não está estruturado. Então, quando você coloca, digamos assim, uma foto lá e você leva, você está correndo um sério risco de se tornar um caos e o turista levar a pior imagem possível do seu local. Eu também gostaria de complementar essas informações. Só vou reforçar aqui, porque eu trabalho com turismo receptivo, né? E quando você fala aqui para trazer uma família, né, que você assiste um roteiro. Bom, como a gente já tem uma cidade que já tem um pouco de fluxo turístico, né, a gente já tem aí, a rede hoteleira precisa funcionar, o transporte precisa funcionar, e a gente precisa avançar, né, ganhar dinheiro, vamos dizer assim, né? O empreendedor o João tem que vender a passagem, o Dauro tem que ter hóspede, a Marlene tem que ter o transporte, ela tem que ter o evento. Mas o mais importante que a gente precisa estar claro no que elas duas falaram, é que a gente tenha um produto,
né? A gente precisa ter produto. Não adianta a gente querer dizer que a gente só tem a praia de Tucunaré como atrativo, ou que a gente tem o Fundação Zoobotânica, ou que a gente precisa ter um produto. Produto é o que a gente vai vender, né? Então, só trazer aquelas pessoas que vêm aqui a Marabá, isso não é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando você vai vender. Então, eu já trabalho com receptivo, eu venho recebendo pessoas de família, grupos de terceira idade, que vem, a gente tem um produto, um roteiro que a gente tem que ter o maior cuidado, camufla algumas coisas, traz ele para visitar a fundação, a gente vai lá na praia, passeia lá no barco, leva para... Então, a gente faz todo aquele trabalho do empreendedor, né? Com muito cuidado, com muita cautela. Mas é esse cuidado que a gente precisa ter quando a gente for vender lá para fora, a gente vender essa imagem que elas estão falando. É muito cuidadoso que a gente tem que ter. Então, o papel da gestão pública é exatamente esse, né? Ela é criar esse processo dentro da cidade local, estruturar a cidade. Imagina, a gente tem que passar com ônibus para não ver os buracos, né? Para o turista não ver o buraco, passar por ali porque está sujo, porque está lixo. Então, essas coisas é muito sério, né? Para quem vai vender Marabá. A gente divulga, eu tenho uma paixão pela minha cidade. Eu sei que ela tem atrativos maravilhosos, mas a gente está sempre trabalhando com muita cautela, quem trabalha com receptivo, porque a gente depara com muita coisa, mas a gente precisa avançar com o turismo, né? Então, eu queria deixar meu recado. Vamos olhar a cidade de forma que a gente possa vender ela melhor. Seu João, por favor. Isis e demais colegas, a gente observa muito disso que vocês falaram e, teoricamente, existem algumas coisas que são simples, imagino eu, de serem resolvidas e conseguir atrair mais turistas e, ao mesmo tempo, passar uma imagem melhor da cidade. Cito alguns exemplos. Nós temos produtos da gastronomia que são locais, ou que têm grande influência local, como açaí, castanha do Pará, o peixe, né? São produtos que têm um peso muito grande na nossa cultura e nós não vemos um local específico em que o turista pode apreciar essas coisas. Eu estou citando o exemplo, uma feira, por exemplo, uma feira livre. Uma feira livre, existe muitas cidades do mundo que a feira livre é um ponto turístico, um local que as pessoas vão conhecer a cultura local, os produtos locais. Como ver o peso em Belém, que citou aqui o colega Arnilson. E aqui a gente, infelizmente, é meio complicado você levar um turista para ir à feira da 28 ou na feira da Laranjeira, que é difícil. Eu entendo que não vai ser não vai ter uma boa avaliação na nossa concepção. Outra coisa que a gente observa, nós não temos pórticos nas entradas da cidade, né? Nós temos várias entradas aí, rodoviárias, ferroviárias e até fluviais, e nós não vemos nenhuma placa bonita com um canteiro ou algum tipo de jardim, nada que a pessoa possa se sentir acolhida, né, quando chega a Marabá. Nós temos aí o exemplo do futebol, que é uma paixão que todo mundo gosta, né? No Brasil as pessoas gostam muito. Nosso estádio de futebol é uma tristeza, desculpa dizer, eu estou sempre ali assistindo os jogos do Águia, os jogos dos outros times, e não tem conforto, o acesso é muito ruim, o campo não é bom, os banheiros, e ao mesmo tempo a gente sabe que tem um estádio parcialmente construído, que poderia dar toda essa infraestrutura, seria mais um item para agregar, né, ao turismo local, aos atrativos da cidade, e está parada a obra, a gente não sabe como é que vai andar, se vai andar, como é que está. Nós temos também o rio, né? Esse rio maravilhoso. Eu tenho a oportunidade de visitar alguns países e outras cidades do mundo e observo que nesses locais onde há uma estrutura de turismo mais desenvolvida, esses pontos turísticos, ecológicos, vamos dizer assim, são muito bem aproveitados. Tem estrutura para você entrar no barco, para você sair, tem restaurante, tem uma série de coisas. E a gente não vê um rio tão bonito como esse sendo explorado de uma maneira mais profissional. E além de outros exemplos que a gente tem aqui, que poderia passar a manhã inteira falando, né? Com certeza, seu João. Seu Dauro, o funcionamento de um hotel necessita de vários colaboradores com funções diferentes. Para se ter um atendimento com excelência, é importante que esses sejam capacitados e reciclados. A notícia boa é que a gente não vê hotéis fechando as portas, mas o que parece ainda não existe muitos cursos destinados ao setor de hotelaria, turismo. Mas esse deve ser um setor que gera realmente muito emprego. Para um bom atendimento para um turista, ao deixar o hotel levar uma boa impressão,
Deve haver capacitação contínua? Como encontrar mão de obra qualificada para as funções que vão desde a recepção, a arrumação dos apartamentos, manutenção dos restaurantes, e quem deveria fomentar como política pública essa mão de obra, Sodário? Olha, essa característica do nosso, a principal característica do nosso segmento é que ele é o primeiro emprego de muitas pessoas. E no caso, vamos dizer assim, 90% do nosso empregado, nosso colaborador, ele chega com a carteira branca. A gente fala muito, né? O pessoal fala muito isso. E eles acabam aprendendo a profissão dentro da empresa. O que a gente tem percebido, ao contrário do que muita gente imagina, há capacitação. O que não há é você receber, por exemplo, das empresas que capacitam ou das entidades que fazem essa capacitação, elas não levam para as empresas o banco de dados. Talvez existem alguns que se defendem dizendo que elas não podem dispor por lei, enfim. Mas o que ocorre? Você pega, por exemplo, uma empresa privada que fez uma capacitação de 40 horas numa camareira. Aí essa camareira ela sai desse curso treinada e ela não chega ao mercado de trabalho. E isso acontece com 95% ou 100% das pessoas que fazem capacitação. Elas não chegam ao mercado de trabalho. E nós, apesar do nosso setor hoje estar demitindo em função da crise, mas se existe a possibilidade de você contratar alguém que tenha um curso, você vai dar preferência a quem não tem nenhum curso. Só que essa informação não nos chega, é uma coisa que eu tenho batido muito quando eu tenho oportunidade de falar para esse público. Eu procuro falar, procuro demonstrar essa deficiência, porque se você buscar hoje, quantas escolas nós temos profissionalizantes aqui em Marabá? Né? Tem um número muito grande, fora as entidades privadas Senac que fazem a capacitação em vários setores. Aí você chega neles e faz uma entrevista, escuta, quantas pessoas treinadas, vamos dizer 1000, quantas chegaram ao mercado de trabalho? É muito pouco. Então, é um grande problema. Então, para o nosso setor, por exemplo, a gente trabalha com uma característica muito, muito peculiar. O hotel trabalha 24 horas. Então, você tem turnos de 12 por 36, tem turno de 8 horas. Então, você tem gente entrando 4 da manhã, 5 da manhã, 8 da manhã. Difícil para você pegar a tua equipe, que normalmente é uma equipe pequena, e conseguir capacitar eles num curso que vem uma carga horária de 40, 60 horas. Para quem já está dentro da profissão, você teria que achar uma forma de levá-los para dentro da empresa, o curso dentro da empresa, para que você consiga, a hora que a pessoa já está ali, e outra coisa, ainda dividindo. Então você vai pegar pequenos grupos, né? Então você vai, eu quero fazer um curso de capacitação de camareira. Quantas camareiras eu tenho? Eu tenho 8 camareiras em 2 turnos diferentes. Você vai juntar 4. Daí sempre tem uma de folga, porque um turno de, né? Você tem a folga do domingo, não sei o que, é muito difícil de capacitar. Não estou dizendo que é impossível. O que ocorre hoje? Esse sentimento, a gente vem falando já há muitos anos dentro dos eventos que a gente vai, dentro da própria Senitur, dos eventos de hotelaria pelo Brasil afora, aí, que a gente tem oportunidade de falar, todo mundo tem esse problema. E começou a haver uma migração, vamos dizer assim, em vez de você levar o teu funcionário para fora da empresa, você trazer a capacitação para dentro da empresa. E
ainda observando esse problema que você vai ter que fazer uma capacitação para poucas pessoas, em turnos pequenos, então demanda muito tempo. O próprio Sebrae, que é uma referência nesse segmento, eu mesmo, nossa empresa está fazendo um curso ali acho que são 12 módulos até o final do ano, e o consultor vai para dentro da empresa. A gente faz o início da operação dentro do Sebrae e a partir do segundo módulo ele começa a ir para dentro da empresa e fazer os trabalhos por segmento. Então você tem a parte de pessoal, finanças tal, e capacitação de mão de obra dentro da empresa. Então, assim, em resumo, eu penso que tem que mudar alguma coisa nessas escolas. Elas têm que achar um mecanismo de fazer com que essa mão de obra chegue ao mercado de trabalho. Porque quando a gente vai buscar, você tem o que? O Cine, acho que são duas, o Cine tem mais um, não tem? Não, que para buscar. Também, né? Não, assim, para buscar o funcionário. Você vai no Cine e tal, e é aquela informação assim vaga. É muito vaga. Se a gente tivesse, por exemplo, eu recebi, tem 40 pessoas se formaram, por exemplo, em camareira ou recepcionista. Disponibiliza banco de dados para as empresas. Para ter essa informação. Eu acho que o primeiro passo seria esse, sabe? E depois inverter essa situação. É o empresário buscar a capacitação do seu empregado dentro da própria empresa. Eu estive essa semana com uma grande empresa, não vou citar o nome aqui, e ela também fez a mesma reclamação. Às vezes, e também ocorre, outra vez até mesmo, de indicarem pessoas assim, sempre ter um apadrinhamento, talvez, né, aquela coisa. É colocar um profissional que entenda bem da área, que possa treinar o teu pessoal. E outra coisa, fazer treinamento para deixar pessoas, não só da tua equipe, mas que tu use aquele teu espaço, que já é um local que a pessoa vai trabalhar, e fazer uma escola, um treinamento ali. Porque você vai ter um quadro muito bem treinado e ainda vai gerar uma opção de treinamento. Porque a gente, enquanto turismólogo, a gente tem a opção hotelaria, né? A gente tem agenciamento, eventos, que é a área que eu me especializei, mas existe a área de hotelaria. Eu, inclusive, passei um mês em Belém, quando eu estava lá, treinando no hotel, onde eles faziam isso. Eles pegavam, né, o profissional, no caso eu ia ser gerente de eventos, então eu fui capacitada dentro do próprio hotel e ele tinha outras pessoas que eles pegavam e selecionavam e aproveitavam o profissional que veio de fora e treinava todo mundo, entendeu? Assim, na mesma demanda que ele sente dificuldade, a gente, enquanto a empresa de eventos, também sente. Por exemplo, eu não tenho um curso aqui em Marabá, a gente não consegue encontrar um garçom qualificado, né, que ele seja qualificado dentro de uma instituição. Isso não existe. Eu acredito que é uma demanda que a gente pode gerar, inclusive, cursos e ter recursos para isso. Outra coisa, a gente não tem recepcionistas de evento, a gente está com o nosso centro de conversões bem aqui próximo, né, pronto para ser entregue, a gente não sabe exatamente quando, mas nós precisamos nos adequar a essa demanda que vai acontecer e a gente não tem. Eu tive o evento do Sebrae, que eu peguei, tive que fazer, né, já trabalhando no próprio Senai, e eu precisava de 25 pessoas para recepcionar dentro do evento muito grande, mas não tanto assim. E eu não conseguia essas pessoas treinadas, então a gente teve que dar um mini treinamento, que é o que eu faço com as pessoas que trabalham comigo. Eu pego essas pessoas, eu treino, né, e tenho dentro de um quadro razoável, mas assim, essa questão de treinamento é uma dificuldade dele, é uma dificuldade com certeza que o João deve sentir, e inclusive todos os setores de Marabá sentem. Por quê? Porque a gente precisa ter capacitação vindo das instituições, como o Sebrae, como o Senai, mas não tem esses cursos voltados para o turismo. Então é uma coisa que a gente precisa demandar. É certo. Mais alguém gostaria de participar dessa pergunta? Só falando da qualificação com políticas públicas, né? Falando dessa qualificação da mão de obra, a gente tem um programa, o Estado tem um programa chamado PECTUR, que é o Programa de Qualificação do Turismo. Né? Esse programa, para que ele venha para o município precisa estar com uma série de critérios, ele precisa estar apto em várias outras situações. Existe um recurso para isso, para trabalhar a qualificação do setor. E aí o que o Daulo falou, esse programa, inclusive, ele tem a finalidade, o objetivo final é justamente inserir no mercado de trabalho. Né? E uma das
das patentes dele de trabalhar essa inserção no mercado, é o balcão de emprego de turismo, né? Que infelizmente não tem muito funcionado aqui, né, Daula? A gente precisa de uma recepcionista, precisa de um guia, inclusive guia que a gente não tem. Eu tenho grande dificuldade que acaba eu tendo que ser a guia em todos os meus pacotes, em todos os meus roteiros. Então a gente tem essa dificuldade de dar o feedback. A gente faz N cursos no estado, no município, e no final a gente não consegue o principal objetivo, que é inserir no mercado de trabalho. Então eu acho que a política pública também para a qualificação do turismo precisa estar sendo revista aqui dentro do município, né? A gente precisa de vários critérios, inclusive demandar cursos necessários para que a gente possa estar avançando. Outra coisa, né? Você fala assim que não tem cursos, né? Mas o Sebrae, o ano passado e o ano retrasado, abriu vagas. Vocês são testemunhas, nossos parceiros que são testemunhas. E nenhum curso cumpriu a meta. Então, há cursos, sabe? Mas não há interesse. Não há interesse do público também. Então, não é só você chegar e dizer assim, porque não foi feito o curso, porque não há curso. Não, o curso há. Você entende? Há oferta, não há interesse do empregado em se capacitar. Às vezes, até dentro da nossa empresa, é difícil você conseguir motivar ele a ser capacitado. Então, às vezes a gente coloca, né, o problema assim, no espaço, mas ele tem muitas particularidades, sabe? Vamos dizer, a vontade do empregado de se capacitar, ela tem que ser de alguma forma aguçada. Isso aí, um pouco, a gente percebe pela falta de concorrência. Então, até 1 ano, 2 anos atrás, Marabá era pleno emprego. Sabe, o cara saía do meu restaurante ou do meu hotel, ele achava emprego dentro da própria empresa, ele já arrumava emprego e já saía, já estava empregado. Hoje a situação mudou. Mudou bastante. Então, essa demanda pelo emprego capacitado, pelo empregado capacitado, ela vai aumentar. Porque se você tem um capacitado e um não, você vai optar pelo capacitado. Com certeza. Então, vamos dizer assim, a crise vai aguçar talvez um pouco essa percepção do empregado da necessidade dele se tornar um funcionário melhor, né? Você viu a importância da maneira que foi colocada a pergunta? A informação que o senhor passou, que muita gente não tem. Tem informações totalmente distorcidas. Nós vamos aos nossos comerciais, que já estão bem em cima, gente. Esse oferecimento desse bloco foi o Dr. Carlos André, cardiologista, telefone 33226566, endereço Folha 30, lote 89, Nova Marabá, cardio mais antiga em pau, Dr. Carlos André. São exatamente 11 horas e 12 minutinhos de volta aqui no Diário Semanal, oferecimento Óticas Helena, telefone 33221181. BP 28, Nova Marabá, próximo aqui a Dakar, Banco do Brasil. Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que acabou de ligar o rádio agora. Você gostaria de saber qual o tema que nós estamos discutindo? Turismo, a nossa vocação e potencialidade. Esse é o tema, com pessoas capacitadas a responder e tirar todas as suas dúvidas. Se você quiser pegar essa entrevista desde o começo, você acessa www.marabadiario.com. A partir de segunda-feira está à disposição a entrevista ao vivo para você ouvir. Turismo, vocação e potencialidade. A cidade já tentou conseguir recursos para a realização do Festival Gastronômico do Tucunaré. No entanto, os recursos foram devolvidos por não haver interesse na gestão municipal. Qual a importância desse festival? Ele seria organizado e, se possível, fazê-lo por fim. Com quais agentes e parceiros? Seu João, por favor. Deixa eu dar um... Oi. Olha, esse projeto a gente colocou, acho que no último ano do... Oi? 2009. 2010. 2010. Né? A gente foi colocado no Ministério do Turismo e, infelizmente, esse recurso foi disponibilizado e não foi captado pela Prefeitura Municipal. Mas o nosso objetivo na época, e ainda é, né, porque isso aí é um sonho que a gente tem,
porque a gastronomia ela é um vetor forte na questão do turismo, sabe? Porque hoje você chega o próprio Pará, no último encontro turismo, acho que foi na Europa, ele foi na Espanha, né? Então, você vê, o Belém vai receber uma faculdade de gastronomia. O nosso potencial de turismo em cima da gastronomia é muito forte. O pessoal chega no Pará, tem sabores que só tem aqui, sabe? Então, nós precisamos valorizar isso e transformá-lo num produto turístico, né? É como o João falou, a intenção do nosso projeto na ocasião era fazer o seguinte: ao invés de você formar uma feirinha onde você levasse as pessoas para uma feira e consumir lá o tucunaré, nós queríamos fortalecer o nosso setor de gastronomia, dos restaurantes. Então, nós queríamos que o peixe chegasse mais barato ao restaurante e isso convertesse num produto mais barato para o consumidor. Então, digamos, a gente faz uma política associada ao governo municipal e a colônia de pescadores, em vez de eles repassarem esse peixe para o atravessador que levaria para fora de Marabá, eles colocariam um preço diferenciado para o consumidor local e esse consumidor faria um peixe com um preço diferenciado para o nosso público. Isso, você acrescentando uma mídia pesada e o envolvimento da comunidade, a gente ia ter um resultado fantástico, porque nós levaríamos o consumidor para dentro dos restaurantes, que o grande objetivo é esse, você dar sustentabilidade à coisa do turismo, né, aos equipamentos. Então não adianta nós pensarmos só, vamos fazer uma feira localizada, tal, vai todo mundo naquela feira aquela semana, mas não. Se nós conseguirmos levar o cliente para dentro dos estabelecimentos que estão legalmente constituídos e que vão fazer parte desse processo, após o encerramento dessa feira, vamos dizer que dure uns 30 dias esse movimento, você vai criar demanda para outros produtos durante o ano todo, porque a pessoa vai acabar indo ao teu estabelecimento provar esse tucunaré e ele vai descobrir outros sabores da tua culinária, o serviço que você oferece, e isso vai demandar consumo durante o ano todo. Então, o objetivo nosso na época era esse, e ainda continua sendo, né? A gente pretende, de alguma forma, elaborar esse projeto e fazer com que ele aconteça, mas com esse objetivo, dar estrutura aos restaurantes, aos hotéis que estão estabelecidos legalmente, constituídos e que já fazem parte do nosso trade. Então, eles vão ser fortalecidos durante um mês, onde você vai focá-lo na questão do tucunaré, mas, é claro, vai criando toda uma expectativa, porque o cliente vai acabar indo para dentro da tua empresa. Ao contrário de você levar ele para uma praça, por exemplo, onde você vai ter que montar uma estrutura de barracas e tal, e que nunca vai ser igual a você levá-lo para dentro do restaurante, onde você tem uma estrutura de cadeiras, de conforto muito melhor, né? E a própria forma de você produzir o teu produto, onde você tem a tua cozinha, é bem diferente do que você levar isso para dentro de um parque de exposições, por exemplo. Nós observamos isso no IMB, quando houve um movimento pelo Ministério do Turismo, não sei se a Isis foi nesse, onde foi num dos salões em que cada estado tinha que levar uns pratos típicos. Aí você imagina você comer um pato no tucupi, numa tigelinha num prato de plástico, com talheres de plástico. E tacacá também. Tacacá, um negócio totalmente descaracterizado. Totalmente. Sabe? Então, eu achei assim, que foi até um desrespeito com o produto
paraense na época, não só paraense, porque todos estavam na mesma condição. Quer dizer, você disponibiliza a tua equipe de cozinheiro e tal, e não dá equipamento para ele trabalhar. Sabe? Então, eu fui na Barraca do Pará, fui em várias barracas de todos os estados estavam representados, e eu observei isso, e eu não gostaria que o nosso evento tivesse essa característica, sabe? Então, foi nisso que nós pensamos de levar o cliente para dentro do nosso estabelecimento, onde ele vai ter toda a estrutura, né, que os restaurantes têm para oferecer, com um preço diferenciado, um produto com bom atendimento, enfim, esse é o nosso objetivo. Sem improviso, né, Daura? Seu João, gostaria de participar? Concordando aí com o Daura, a gente precisa fazer as coisas de uma maneira mais profissional, com menos improviso, né? Esse exemplo que você citou aí desses pratos típicos serem servidos em talheres inadequados, em pratinhos inadequados, realmente refletem o amadorismo, porque passa grande parte do setor turístico, principalmente pela falta de incentivos, né, governamentais em todas as esferas. E fazer a coisa de uma maneira, né, uma maneira mais profissional, de uma maneira mais empresarial, vamos dizer assim. O festival, né, gastronômico, que eu iria mais além de uma pesquisa e da comunidade de pescadores que vendem, a colônia de pescadores de Marabá, ela vende o mampará, por exemplo, a R$ 1,50 o quilo para o Maranhão, e volta para Marabá a R$ 16,00 filetado, filé do peixe, que é o mampará. E muita gente nem sabe que é o mampará, e compra no supermercado da cidade a R$ 16,00 o quilo, saindo R$ 1,50 daqui da cidade. Então, essa desvalorização do pescador também. E o festival gastronômico, ele deve buscar também essas intervenções de quem está pescando para que faça esse festival. Uma sugestão também seria uma exposição de vários tipos de peixe que nossa região tem no rio, né? Quais são os peixes em evidência, o que se pesca mais em Marabá, por exemplo. E como o Dauro falou, nesse festival não é só o tucunaré que vai ser evidenciado, né? Existem outros pratos e outros tipos de comida que a pessoa vai fazer, que vai atrair as pessoas, né? Vai atrair o povo. Inclusive o turista local, entendeu? Quando eu saio da Nova Marabá e vou para a Velha Marabá, eu sou turista local. Só que eu tenho que ser esse turista que eu vou cuidar da cidade para receber o turista que vem de fora. É o turista cuidador, né, e receber o outro de fora. Então, é uma cadeia produtiva dentro dessa questão do festival, e é muito fácil você dizer que não se faz. Difícil é você conseguir agregar as pessoas para fazer. É fácil dizer que não está acontecendo nada, mas você agregar, que eu volto na questão, por exemplo, da não qualificação, que não tem pessoas qualificadas. Muitas vezes os cursos nem chegam nas comunidades. Se você começar a levar isso, divulgar isso dentro dos bairros, você vai achar pessoas que querem se profissionalizar com isso. Mas quando já chega, o curso já passou, entendeu? Então, assim, é uma série de coisas que tem que se pensar. Na época o recurso voltou, eu lembro disso também. Nós temos uma proposta, as associações de bairro, elas estão trabalhando também para se envolver nessa questão do festival, porque não é só o empresário que vai se envolver, não, assim, toda a comunidade vai ter que estar inserida, porque eu tenho para vender, mas não tem quem compre. Então, assim, é o vendedor, é o comprador, é quem está fazendo de modo geral, né? Mas alguém gostaria de participar dessa pergunta? Gente, só complementando o que a Jane estava falando em relação a... Eu sei que realmente é fácil dizer que as coisas não estão acontecendo. Realmente, é muito fácil. Mas eu atribuiria isso também à questão de se fazer entender que o turismo é uma atividade econômica como qualquer outra. Eu acho que esse é o ponto principal, porque ele não é encarado como uma atividade econômica. Entendeu? Então, as coisas acontecem, mas de maneira amadora. Mas o poder público nos coloca essa situação, como encarar realmente, o próprio poder encara de alguma forma, se a gente for observar friamente, observa
atribui o turismo simplesmente como turismo. O que é o turismo para a maioria? Viajar, andar, passear. Ela não é uma atividade que gera uma atividade econômica que rende dinheiro, que rende divisas para o nosso município. Eu acho que a partir do momento que foi encarado dessa forma, ele poderia ser agora, digamos assim, uma válvula de escape para a nossa economia, para melhorar. Entendeu? Poderia ser. A gente está tão atribuído a outras atividades econômicas que nós esquecemos que nós temos uma aí que não é explorada de forma adequada. Então, a partir do momento que ela foi encarada realmente com seriedade, a partir de quem realmente exerce, de quem realmente está interessado em fazer, a gente vai ter esse retorno. Os funcionários vão ter retorno, vão querer aprender, vão querer se qualificar. Quando se diz assim, vamos qualificar um garçom, ele pensa assim, só servir? Só chegar e servir? A gente vai qualificar o motorista, é só entrar, como eu estava comentando, é só entrar dentro do carro e dirigir? Isso qualquer um faz, é dessa forma que a maioria pensa. Então, a partir do momento que cada um, tanto empresário, quanto poder público, sabe, realmente encarar o turismo como uma fonte de renda, uma atividade econômica que pode melhorar como um todo, que possa vir a funcionar, eu acredito que as coisas podem melhorar e realmente pode vir a acontecer. O Ministério do Turismo tem essa dificuldade de manter isso. O ministro, eu não me lembro, até acho que um outro, que não é esse atual, falou que o turismo não é oba-oba. É uma atividade econômica. O próprio Ministério do Turismo tem essa dificuldade de manter isso, de que o turismo é atividade econômica. Se o Ministério do Turismo está fazendo isso, então o que é que nós vamos pensar? A gente agir localmente, como o Dauro estava conversando aqui com a gente. Correto. A classe empresarial está buscando a união de todos os segmentos. Já conseguiu a reativação do Conselho Municipal do Turismo. Foi escolhida uma diretoria interina, feita alterações do regimento interno que precisa ser sancionado pelo prefeito municipal. Pergunta: o Seminário do Turismo tem vários objetivos, dentre eles de fomentar a cadeia econômica da cidade, como a gastronomia, artesanato e entre outros. Eu gostaria que vocês falassem o que será esse seminário e sua importância, quem será esses convidados, quem serão convidados. Essa pergunta vai para você, Francisco Arneus. Pode ser? Só colocando aqui que a gente tem um grupo de pessoas que estão dedicando-se à elaboração do seminário de turismo. Então, é um grupo bastante numeroso, e aqui nós temos alguns participantes desse trabalho, tem feito uma excelente construção. Então, nós temos nesse seminário o objetivo de fomentar o turismo, trazer à tona as ofertas que nós temos e as demandas. Já foi falado aqui que, enquanto estrutura física, o município precisa melhorar muito. E enquanto políticas públicas também. Mas o bom de tudo isso é que a classe empresarial está se voltando para arregaçar as mangas e se unir, porque esperar, às vezes, as políticas públicas não acontecem. Já foi falado aqui também que o mau exemplo já começa lá de cima. Então, o Conselho Municipal de Turismo congrega, aliás, nem é sobre o conselho ainda, né? É o seminário, né? Então, o seminário a gente pretende trazer pessoas, palestrantes do estado do Pará, também nacional, né? E a gente quer dar uma melhorada no que nós temos hoje, nosso artesanato. Está bom para o turismo? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas acontece que a gente precisa ter uma certa identidade nisso que a gente chama de artesanato e outros chamam apenas de trabalhos manuais. Se for só apenas trabalhos manuais, não vai retratar a nossa cultura, a nossa história, a nossa riqueza. A gastronomia também é outro aspecto que o seminário pretende trazer, né? Então, nós vamos trazer os gestores de turismo do Estado, já estão confirmados que virão, e pretendemos trazer pessoas de fora, né? O próprio Dauro tem uma missão aí de trazer uns palestrantes da CNTU ou do Ministério do Turismo,
E o que eu acredito é que esse seminário vai colocar para nós várias políticas públicas que podem ser implementadas aqui. Por exemplo, o nosso inventário turístico é de 2002. De lá para cá nós não tivemos mais. Nosso plano municipal de turismo, eu não sei se ele chegou a existir. Então nós temos um trabalho enorme pela frente. Tem um trabalho também da IS, que ela vai fazer o mapa turístico de Marabá. Não sei, né? Ela está sorrindo aqui. Então, gente, o que eu quero dizer é que a gente tem que agir. Acreditar e agir. Só acreditar que vai acontecer e não tiver atitude, nós não vamos chegar. O bom de tudo isso é que a classe empresarial tem conseguido chamar a atenção do poder público. E o poder público do Estado, ele quer sim contribuir com as políticas públicas de Marabá. Marabá, aí se sabe muito bem, que é um município prioritário enquanto agente público de turismo. Essa vocação que nós temos é a melhor que temos no momento, é a melhor oportunidade que nós temos para sair da crise. E a gente está deixando ela passar. Por quê? Porque depende dos nossos esforços. Está bem aqui a nosso alcance. É caminhar e fazer. Então, a gente está nessa parceria. Vamos fazer o seminário, até porque, já foi falado aqui também, em relação ao centro de convenções, ele nem poderia ser inaugurado agora. Nós não estamos preparados. Nós não temos mão de obra, nós não temos capacitação. As políticas públicas estão adormecidas. A classe empresarial agora está conseguindo colocar isso em pauta dentro do Estado. O município aqui já está respirando esse desejo nosso. O seminário vai mostrar para nós, para toda a sociedade, qual o modelo de governança do centro de convenções, como é que ele vai funcionar, em que sentido vai beneficiar Marabá. O certo é que não pode ser inaugurado hoje, até porque ficaria difícil ele funcionar. Nós não nos preparamos para captar eventos. A gente precisa criar uma estrutura empresarial para contribuir nesse processo. Se a gente bem imaginar que for só o governo do Estado ou a Prefeitura, os agentes para promover eventos, não vai dar certo. Quem vai captar eventos é a classe empresarial, organizada, profissionalizada, especializada. Nós já vimos que nós temos talentos, temos quadros técnicos, então está faltando nós. Somos nós. A bola da vez somos nós, empresários, que vamos construir o turismo em Marabá. Agora já aproveito para te perguntar também, Hermes, podemos trazer para o conhecimento de todos sobre a história do Conselho de Turismo, desde quando ele foi criado por lei. Sabe-se que ele foi de uma muita importância. Qual o papel do Conselho de Turismo enquanto órgão representativo do setor público e privado? Quem são as entidades e as secretarias que têm assento neste Conselho? Eu só vou responder um pouco, né? A outra parte eu vou deixar para outra pessoa que você determinar. Só para dizer que nós fizemos uma importante reunião, muito participativa, no dia 2 de fevereiro, e nós conseguimos um público numeroso e tomamos a decisão de considerar ativado o Conselho Municipal de Turismo, com adesão de muitas secretarias. Está faltando uma ou duas secretarias municipais para aderirem, porque as pessoas não foram, então a gente não sabe o sentimento delas. Mas toda a classe empresarial, foi bonito, ó, associação de barqueiros, rabeteiros, ambulantes, agências de viagem, enfim, vários segmentos estiveram lá. E lá, aproveitamos a ocasião para formalizarmos a escolha de uma mesa diretora provisória. Então, nós já temos uma equipe trabalhando de seminário e voltando-se o olhar para o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo. Em relação a mais informações, eu vou deixar para os companheiros complementarem. Senhor Dauro? Olha, eu fui o presidente do Conselho quando foi fundado, né?
1998. Ixi. Ontem. 98, caramba, faz tempo. E naquela época ele era bem mais enxuto do que a nova lei, né? E a gente foi empossado na época do governo do Geraldo Veloso. Era o primeiro mandato, né? Daí depois ele acabou falecendo, quem assumiu foi o Tião. E na realidade a gente foi empossado e nunca houve a regulamentação posterior dele, que necessitava. E daí vem o problema político, que envolve, porque o conselho, apesar de ser um presidente da iniciativa privada, a gestão do fundo ela tem que ser feita pelo poder público. Aí você começa a depender do poder público para que a coisa funcione. E sempre tem aqueles detalhes de substituição dos secretários e eliminação de secretarias. E cada vez que você elimina uma secretaria, por alguma razão, você tem que ir lá e modificar o teu conselho, porque a lei ela deixou de ser válida, né? Porque você não tem mais a secretaria que fazia parte, então você tem que substituir. E tudo isso envolve a vontade política. Então, às vezes, a iniciativa privada tem vontade de fazer parte do processo e acaba tendo que se envolver numa área que a gente não é expert, que é a questão política. Então, eu penso assim que nós precisamos achar uma forma de fazer com que o poder público se sensibilize da importância do Conselho e dê condições, né, de fazer um trabalho de longo prazo nesse processo todo. Queria contribuir. Isso. Fazendo um gancho do Dauro, né, nosso presidente do Conselho de Turismo, o primeiro conselho criado, fundado e empossado pelo prefeito Dr. Geraldo Veloso, e naturalmente a gente acabou levando essa gestão até a gestão do Tião Miranda. Quando a gente entrou no governo do Maurino, visualizando, fazendo uma avaliação diagnóstica do município, a gente sentiu a necessidade de criar uma nova lei com o crescimento e organização do turismo, para que houvesse participação de mais entidades, de mais representantes, né? E o Conselho de Turismo foi criado em 98 na verdade, com o objetivo de um critério desse programa que eu falei logo no começo, que foi o PNMT. Hoje é o Programa Regionalização de Turismo. Já é um outro também formato. Saiu do PNMT, agora é o PRT, né? Que ele já tem uma ampliação mais de regional, né? Então, o turismo, hoje, ele está pautado nesse programa do Ministério do Turismo, que é o Programa de Regionalização de Turismo. E aí ele foi um dos critérios. O Conselho, para poder ter essa gestão pública, ela teria que ter o Conselho de Turismo. Então, o Conselho de Turismo é um instrumento político que ele tem que ser, por lei, né, gerenciado pelo poder público, né? E uma das orientações do Ministério do Turismo hoje é que não seja o presidente, seja o gestor, né, o secretário. Eles orientam que sejam realmente determinado por não só pela gestão pública, não precisa ser o secretário, pode ser uma outra entidade representativa. Por isso que o Dauro ficou muito tempo com a gente. E o Fundo Municipal veio em seguida, como lei, mais para que a gente pudesse captar um trabalho de desenvolvimento no setor público, né? E na gestão, por exemplo, a taxa de turismo, que a gente criou por lei também, né? Que seria uma das formas da gente poder estar movimentando o turismo a nível de arrecadação municipal. E, objetivamente, todas essas arrecadações que são destinadas ao recurso público municipal fossem revertidas para o turismo. Então, esse é o papel do Fundo Municipal. E o plano foi, sim, foi elaborado em 2002, né? Também na gestão do Dr. Veloso, só que junto com o inventário turístico, a gente fez diagnóstico, não é isso, Dauro? Foi feito todo esses critérios, que são essas ferramentas do Ministério do Turismo, para que a gente possa estar captando recursos. Por exemplo, a Orla, esse recurso que foi destinado ao município de Marabá, foi inclusive um dos critérios para que a gente pudesse, para poder pegar esse recurso
A gente tinha conselho funcionando, a gente tinha plano funcionando, a gente tinha fundo municipal funcionando por lei, né? E uma série de outros instrumentos políticos que fez com que a gente captasse recursos. É igual exatamente festival gastronômico. Imagina você ter um recurso, um aporte de 250 mil e a gestão não está com critério. Volta e ninguém olha para isso, porque a gestão pública precisa olhar isso. Ela precisa estar adequada aos critérios que o Ministério vai liberar o recurso. Então, é importante que a gente possa ver isso, a participação do gestor público, da gestão turística, atuando com a política. Como o Dauro falou, vontade. Não é só fazer, a gente precisa ter vontade de fazer. Prioridade para o turismo. O gestor quer realmente desenvolver o turismo no município, né? A gente está todo mundo animado. Classe trabalhando, a classe empresarial trabalhando, a gente tentando ter uma ocupação de hotel de 85%, 100% que a gente já teve aqui, não é isso, Dauro? Na época de julho a gente atende aí uns 50 mil turistas chegando na cidade, na época do Marauá, né? Eu chego até a me emocionar, sabe? Mas eu acho que a gente tem que ter essa vontade, não só nossa, mas do gestor, das pessoas que olham os governantes. Os dirigentes precisam olhar para o turismo. E a população cobra muito. E aí a população vai sentir isso. Então a gente precisa olhar o turismo não só como falado aqui, né? É só a questão de fazer, mas a questão da vontade de fazer. Se a gente não tiver vontade de fazer, se a gente não tiver um gestor, alguém que possa dizer, olha, vamos fazer para que o turismo aconteça, é preciso que a gente esteja os três juntos. Classe empresarial, não é isso? Os profissionais, a comunidade junto. Não adianta só o empresário ficar lá sozinho fazendo. A gente precisa ter todo mundo junto fazendo. É assim que funciona o turismo. Não adianta. É o efeito multiplicador que a gente fala, né? Então, acho que dentro do conselho, dentro do que a gente tem aí, 28 entidades hoje, né? Como ele falou, muita gente está lá participando. Eles são hoje, têm um papel importantíssimo de deliberar tudo que é bom para o turismo. Né? Os barqueiros, o artesão, todo mundo que está lá dentro do conselho. São eles que podem ser deliberativos para poder trazer o que pode ser organizado em Marabá. Então, a gente precisa, sim, eu acho que está no contexto turístico, sabe? Hoje a gente não está lá no Estado, a gente não tem... Nós temos cadeira lá dentro da discussão do Fórum Estadual, não tem ninguém lá defendendo a gente. Não tem ninguém. A gente tem hoje aí o Fórum Regional, não tem ninguém representando, não tem nenhum interlocutor. Então, para a gente fazer políticas públicas hoje, a gente precisa de vontade, de estar lá, de mostrar que a gente precisa, sim, avançar com as políticas. E as políticas, ela precisa de bons dirigentes, de pessoas, vamos dizer, eu acho que até com vontade, né, pessoas interessadas, pessoas que realmente querem trabalhar. Porque só fazer um efeito de indicação política, ou o efeito de que é um sonho, é um cargo político. A gente precisa, sim, pensar no que é o turismo hoje. O turismo hoje é renda, é valorização cultural, como ele falou aí, né? Patrimônio, história, tudo isso. Então, a gente precisa estar visualizando esse lado. Os instrumentos de política estão tudo aí. Conselho, está tudo feito, está tudo pronto. E agora tem mais espaço aqui no Diário Semanal para a gente apadrinhar isso aí e abrir espaço. Vamos aos nossos comerciais, eu volto já já. Gente, são exatamente 11 horas e 50 minutinhos. Informou o doutor Tiago Barros, nefrologista, fone 94-1264-3323-2002. Doutor Tiago Barros, você marca uma consulta para ele ali com um excelente profissional. O endereço que ele atende é Folha 26, quadra 7, lote 12, Medical Centro, 204, segundo andar, próximo aqui a Dakar, locadora de veículos, do nosso grande amigo Ítalo Cojocá. Então, você precisa de um bom atendimento do nefrologista, Dr. Tiago Barros. E para a gente ver como essa mesa foi legal, como foi gostoso esse tema, agradecemos a todos vocês pela participação, mas assim, nós temos ainda algumas coisas para conversar aqui. Eu quero repetir, quem ligou o rádio agora que está ouvindo, pediu o diário porque estava ocupado, estava no colégio, alguma coisa assim, você pode acessar www.marabadiario.com e com exclusividade você tem essa entrevista aqui ao vivo, como se estivesse junto aqui comigo.
Eu gostaria também, se você tem algum problema, percebe que tem alguma necessidade na nossa região e que você gostaria de ver transformado em um debate aqui no Diário Semanal, você é só entrar em contato comigo no adrianaaraújo59@hotmail.com e de acordo com o tema que você indicar, eu vou transformar num debate, trazer pessoas capacitadas para tirar todas as dúvidas. E mais uma vez, meus amigos, eu pergunto a vocês, se fôssemos hoje resumir a nossa mesa de hoje, nós debatemos turismo, nossa vocação, potencialidade. O que poderíamos sintetizar ao ver de cada um de vocês, começando pelo seu João, pelo seu Dauro aqui. Eu não sei porque eu lhe acho com cara de João, mas é porque eu tenho um amigo tão bonito. Eu sou João Dauro. Não, é porque eu tenho um amigo, ele é muito bonito, inclusive, é o dono do Cruzeiro do Sul, e eu gosto muito dele. Mas o que é bonito é para elogiar, não é verdade? O homem é bonito mesmo. Dá um clima aí. Olha aí, cabelo grisalho, né? Um vozeirão danado. Isso com todo o respeito da mulher dele, né? Que deve estar ouvindo o programa. Por favor, seu Dalvo, eu gostaria que o senhor fizesse a sua colocação. E as suas considerações finais. Eu acho que antes de mais nada, nós temos que agradecer a oportunidade de poder falar de turismo assim tão abertamente, né? Sem meias palavras, né? E dizer aqui que por exemplo, o que eu espero de uma reunião como essa, né? É que a gente consiga mexer de alguma forma com o poder público e que aquela palavra que a gente já citou várias vezes aqui, que a vontade política ela seja convertida em ação realmente a favor do nosso turismo. Porque uma coisa que todo mundo concorda aqui, nós temos potencial, nós temos os equipamentos, nós temos aeroporto, nós temos estrada, nós temos comunicação, temos hotel, temos restaurantes. Nós precisamos fazer com que a soma de todo esse potencial se transforme em algo palpável e que dê sustentabilidade à nossa cidade. Então, a minha conclusão é essa, que a gente possa, né, de alguma forma, atingir o nosso objetivo falando abertamente dos problemas que nós viemos enfrentando no decorrer de todos esses anos. Inclusive, quando eu vim para o programa, tinha algumas pessoas que passaram mensagem, você vai discutir hoje um tema importante. Avisa aí para o pessoal cobrar que isso realmente saia do papel, apenas do sonho, e seja realidade. Porque nós aqui da Zona Rural também podemos ter muito a oferecer nessa área de turismo. Por favor, suas considerações finais, o teu comentário, o que você poderia sintetizar, ouvir de do que nós falamos aqui na mesa hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando para as pessoas saber de como está esse andamento e resgatando essa questão do conselho, uma das atividades que foram feitas agora de resgate e reativação do conselho, né, que a lei estava desde 2009 não tinha passado ainda pela Câmara e foi sancionada em 2014. Então eu acho que já é um avanço muito grande, tá? 4 anos, já praticamente vai fazer 4 anos, sem movimento nenhum, e deixar uma mensagem também, até uma informação boa para a cidade, que o Dauro falou do aeroporto, de equipamentos que a gente tem que são atrativos, que é um projeto que o Instituto Reviver, que é uma ONG que eu fundei no quilômetro 7, que nós encaminhamos o projeto de iluminação da ponte do Rio Tocantins para Vale, e ele foi aprovado, no valor de R$1.100.000. A gente queria que no aniversário de Marabá fosse feito esse ajuste com a empresa, de fazer esse convênio com a prefeitura e a gente poder trabalhar nesse grande cartão postal que é a iluminação da ponte, e que é um sonho de muita gente, muitos deputados que queriam iluminar, que queriam, prefeitos que mandaram esse projeto, e a Vale nunca se propôs a fazer isso. E então, assim, o movimento social hoje, a FECOM, junto com as lideranças comunitárias, teve esse papel de mandar, até porque no nosso estatuto fala do fomento ao turismo e buscar soluções relacionadas ao turismo. E nós tivemos esse grande avanço de que são 3 projetos, que é o projeto, ela vai ser restaurada, a ponte, são 3, esse não é nosso, e um projeto de vedação devido que acontecido com aquelas mulheres, né, que caíram, e também a iluminação da ponte,
que a Vale deve anunciar isso. Então, e falar do meu apoio ao movimento para resgate do turismo na cidade. Eu nasci aqui, minha mãe começou a sentir dores no Rio Tocantins, lavando roupa. Então, assim, eu nasci aqui, eu tenho 38 anos na cidade e eu quero participar disso. Não é como sonho, mas eu acho que eu tenho essa capacidade também de estar contribuindo para a melhoria da minha cidade. Com certeza. Obrigado, Jane, pela sua participação. Senhor João Fernandes. Isso. Agradecer também mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizar as pessoas que realmente têm se empenhado, né, têm se engajado nessa luta árdua, né, que é fomentar, desenvolver, capacitar, profissionalizar o turismo na nossa região. Reforçar o que o amigo Dauro disse, que nossa região, Marabá e região circunvizinha, tem um potencial muito grande, carece bastante de infraestrutura, de divulgação, de uma série de coisas, mas a gente confia que com essa iniciativa desses empresários, o apoio da imprensa e com a adesão do poder público, a gente possa desenvolver essa região e atrair cada vez mais turistas para que aqui venham, conheçam nossa potencialidade e usufruam disso assim como a gente tem a oportunidade. Mais uma vez, obrigado a todos. Por favor. Então, eu agradeço o convite, acredito que foi muito importante, né, a gente estar aqui sentado conversando sobre esse assunto tão relevante, que é o turismo, todos aqui envolvidos no sonho, na vontade de que o turismo em Marabá realmente aconteça, como está acontecendo em outras cidades. Eu, enquanto trabalhando no setor de eventos, eu vejo, meus olhos brilham quando eu vejo que estamos crescendo para esse lado, né, que nós estamos com o centro de convenções que vai ser inaugurado e que a cidade, sim, ela é muito potencial, ela tem muito a oferecer, e que nós precisamos trabalhar isso, né? Enquanto política pública, enquanto empresariado, enquanto cidadão, principalmente. Porque uma vez que a gente não tem apoio ainda forte do poder público, o que a gente pode fazer enquanto trabalho individual, né? Vamos nos conscientizar de que o turismo vai ser bom para a cidade, que ele é uma atividade que vai trazer recursos não só para a área empresarial de turismo, mas para todo mundo, para quem tem uma loja no shopping, para quem é da feira, para quem é do comércio, e com isso a gente vai conseguir, né, fazer com que o turismo aconteça em Marabá como acontece em todos os outros lugares. Obrigada e até outra oportunidade. Iris, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, né, obrigada, Adriana, pela oportunidade de estar aqui. É muito especial esse momento, porque a gente pouco tem falado do turismo, né? Acho que até ecoou a coisa, né? Tomara que tenha ecoado aí aos ouvintes, ao pessoal que está nos ouvindo, né? Que a gente possa tocar no coração o que é realmente turismo, que a gente debateu aqui com os amigos, gente já que está na estrada há muito tempo, o amigo Dauro, né, outros que já estão aí batalhando há muito tempo, que devem estar ouvindo a gente. Para mim foi até surpresa, eu não sabia que tinha tanta dificuldade. Então, a gente tem batalhado bastante, mas isso faz parte do que a gente gosta, né, do que a gente gosta de fazer, né, e vontade não falta da minha parte. Espero que continue, que essa vontade ecoe, né, tanto na classe empresarial como na classe do poder público, nossos governantes que estão nos ouvindo. Queria mandar um abraço para o pessoal da região Araguaia-Tocantins, que deve estar ouvindo, deve estar vendo a gente falar aqui sobre turismo, que também a gente tem que trabalhar a região. Nós temos muita coisa bonita. Eu espero que você possa dar oportunidade para a gente trabalhar o turismo regional também aqui no seu programa. Com certeza. E dizer assim, a paixão que a gente tem pela cidade de Marabá não é só pelo fato de ser turismo. A gente é apaixonada pela cidade porque a gente entende que as pessoas merecem uma cidade melhor, né? E o turismo faz isso, né? O turismo valoriza a cultura, valoriza o barqueiro, o hoteleiro, ele valoriza tudo que é possível trabalhar dentro de uma cidade. Inclusive o nosso pôr do sol, que é maravilhoso, né, João? Verdade. O João, o Dauro, todo mundo sabe. Então a gente tem aí que amar a cidade. Então existe uma coisa muito interessante que eu aprendi com um dos mestres aí, que a gente vem conversando com muita gente do turismo, desde os ministérios, tudo, nas feiras, participando, promovendo nossa cidade. E a gente estava sempre lá mostrando e trazendo. É que quem quiser ser universal, que diz assim, né? Quem quiser ser universal, que comece a tocar a sua aldeia. Então, eu acho que é a partir daí, onde a gente começa a debater, é onde a gente começa a ecoar e falar que o turismo, sim, pode ser uma grande alternativa
inclusive essa crise que a gente está fazendo. Grande abraço, gente. Eu gostaria de agradecer a senhora Marlene Silva também, que aqui na mesa. Nosso tempo. Bom, em primeiro lugar, obrigada a todos, obrigada, Adriano, pela oportunidade e principalmente por falar desse tema que tão importante, tão importante para nós que trabalhamos com ele. Não sabia que era tão esquecido pela mídia. E primeiro eu vou falar como cidadão, porque eu sou cidadão marabaense, eu sou de Marabá. E depois vem como turismóloga, depois vem como empresária. O que eu tenho a colocar é que cada cidadão se dê a oportunidade para a nossa cidade, para crescer, que o poder público possa olhar com mais carinho para a própria cidade e encarar o turismo de maneira mais séria. E que nos dê essa oportunidade da gente poder aparecer mais, para a cidade aparecer, para a cidade crescer. E que se ame um pouco mais cada um, tanto como cidadão, como empresariado e como poder público. É só isso que eu quero. Obrigada. As considerações finais do professor Adilson Francisco Aguirre. Eu queria dizer o seguinte, que Marabá é muito conhecida aí fora, e a imprensa faz um trabalho, e a gente queria ser conhecido, queria que a cidade fosse conhecida com esse viés do turismo de negócio, de eventos, do turismo agro-rural, enfim, do turismo histórico e cultural. A gente precisa que a imprensa tenha páginas, tenha textos, que coloque em evidência nossos pontos fortes, nossos pontos turísticos, nossas potencialidades. Para quem não sabe, o turismo é o maior negócio lícito do mundo, é o que gera mais emprego. E nós precisamos trabalhar com o objetivo de tornar nossa cidade como um destino turístico. Hoje não participa dos fóruns, dos encontros estaduais, nacionais. E dizer que a gente precisa muito agora do poder público, mas quando nós tivermos o centro de convenções funcionando, a ideia é que essa atividade possa ser autossustentável. Vai depender do poder público? Não. Vai depender de si, porque ela é autossustentável. Então, é com esse olhar que a gente conclama aí a todos, a imprensa, a sociedade, o povo, os empresários, os políticos, todos podem colaborar. Eu posso até dizer que individualmente nós somos fracos, mas coletivamente nós temos uma força que ninguém consegue calcular. Então vamos à luta, gente. Obrigado. Manuel Romberg, gostaria que você desse a conclusão dessa mesa de hoje. Eu acho que tem um pouquinho de espaço para dizer que, mais uma vez, essa mesa é a cara do teu programa, não é? Porque eu escutei muita gente aqui falando bem de Marabá, não é? E vocês vieram dizer para nós o seguinte: no fim das contas, o maior cartão postal que tem de Marabá é o marabaense. Então, a cidade vai aparecer lá fora da maneira que nós vamos apresentar ela. Eu faço minha a tua palavra, dizer, temos que falar de Marabá com paixão, né? E é isso mesmo. Se a gente fala bem de Marabá, você tem certeza que vai atrair muita gente. E tem um monte de coisa que pode ser, aí vou terminar com isso aqui, que pode ser feita aqui em Marabá. Eu tenho 40 anos de Marabá, vi muita coisa aqui, né? E no fim das contas, sem saber, eu percebi que eu trabalhei em alguma coisa de turismo, né? O ecoturismo. O que eu já trouxe de pesquisador dessa região, de todos os cantos do mundo, para conhecer como que é a vida da agricultura, na mata e etc., é pouca coisa, né? Eu acho que essa parte também do turismo científico, né? Marabá tem um monte de coisa para oferecer, fora o minério, fora as coisas que se conhecem. Experiências. Sim, então é essa aqui que precisa ser feito. Falar com paixão de Marabá e mostrar o que a gente tem bem de Marabá. Parabéns por esse programa mais uma vez. Obrigado a você, meu amigo Vanberg. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, lembrando, gente, vamos cuidar das nossas crianças, ter cuidado, tem uma festa aí, carnaval, todo mundo às vezes bebe, muita gente bebe,
Aí no meio de algumas pessoas sempre surge aquelas pessoas maldosas. Por favor, se você vê alguém tentando aliciar ou abusar de uma criança, por favor, disque 100, olha, nós estamos precisando proteger nossas crianças, gente, por favor. Vamos. E outra coisa, vamos voltar para casa. Às vezes você sai, deixa filho, mulher, vai sair para curtir com um amigo, de repente não volta para casa e é familiar. Pois muitas vezes você que foi para o outro lado não vai sentir tanto, mas quem fica vai. Então, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Procure brincar o carnaval. Carnaval é uma festa para se brincar, uma festa cultural. É uma festa bonita, mas você tem que saber brincar para ter um próximo carnaval. Espero não estar aqui no próximo sábado lamentando esse carnaval. Por fé em Deus, não, porque Deus está aí acima de tudo. E eu queria agradecer aqui, tá? O Disque 100 aqui, por tá? Você que está precisando ver viu alguma situação difícil? Por favor, não custa nada, Disque 100, peça socorro para essa criança. E gostaria também de até falar, né? Diga não à violência sexual contra nossas crianças, adolescentes. Tem um patrocínio dessas camisetas aqui, eu gostaria de dar, é nobre falar das pessoas que ajudaram, tudo bem, com certeza. Secretaria Municipal de Turismo Marabá, apoio CEASP, FECOM, né? Unimed como sempre, né? Um abraço aí para o meu querido amigo Jorge. O Dr. Jorge, apoio também da TCA. São tantos aqui, vamos falando aqui o nome que é mesmo, por favor, você que... Vai lá. Conselho da Criança. Agradecer essa... Conselho dos Direitos da Mulher, Conselho da Criança, Coordenadoria da Mulher, Conselho Municipal de Turismo, Conselho Tutelar, Secretaria de Assistência Social, Federação das Entidades Comunitárias de Marabá, Unimed, e também Secretaria Municipal de Turismo. A TCA também. E TCA, que também foi o grande companheiro dessas camisetas aí. Gente, meu muito obrigado ao seu Dauro, ao seu João, a dona Jeane, a todos vocês, Iris, tá? A Elane, Jeane, por favor, muito obrigado. Francisco Anilson, Bamberg, minha equipe, a minha filha Maria Eduarda, que é minha diretora aqui, Célia, que está operando, Eliseu, que às vezes está me aborrecendo aqui na frente, mas coopera, né? De vez em quando. Quero dizer para vocês que sem vocês, esse programa não existe. Primeiramente, a permissão de Deus. E segundo, esse apoio. Porque somar o diário não é ser só patrocinador, é contribuir com o que vocês têm de conhecimento. Eu não entendo muito de turismo, mas todos vocês estavam aqui, tem tudo a oferecer. Então, foi um bom programa. Mas porque vocês fizeram presente. Meu muito obrigado pela colaboração do meu amigo Arnilson, distribuição do texto, perguntas. Obrigado a todos os meus convidados. Que Deus abençoe a todos e um bom carnaval a todos vocês. Obrigada.